Deus ele me deu uma palavra aqui que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Vai ser breve, objetiva, mas eu acredito que vem da parte do Espírito Santo para nossas vidas. Capítulo 10, versículo de número 17, diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus olhou para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Versículo de número 22. Mas ele, contrariado ou triste com essa palavra, retirou-se, triste porque possuía muitas propriedades. Vamos ler também o versículo de número 30. Que não recebe 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas e irmãos e irmãs, mães e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Você pode repetir comigo: falta-te uma coisa no 3? Amém? Vou contar até 3 e você diz comigo: falta-te uma coisa. 1, 2, 3. Essa palavra ficou na minha mente essa semana. Falta-te uma coisa. E eu gostaria que você abrisse o seu coração, porque o Espírito de Deus quer te mostrar o que falta, para que possa ser removido nessa noite. Não podemos seguir um rei sem pagar um preço. Afinal, ele morreu na cruz por nós. Temos por acaso o direito de escapar do sofrimento? Nessa sessão, Jesus explica justificadamente o que exige daqueles que desejam seguir. Quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos que quando alguém desejava seguir Jesus, Jesus sempre ressaltava que havia um preço a pagar. Jesus, ele disse aos seus discípulos, certa vez, que para segui-lo, nós temos que negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. Há um preço a se pagar. Há um preço de renúncia. Para seguir Jesus, para ser um discípulo de Jesus, nós teremos que abrir mão de coisas. Teremos que renunciar àquilo que por vezes nos agrada muito, mas que não o glorifica. E a partir do capítulo de número 10, a partir do versículo de número 1 do Evangelho de Marcos, a Bíblia diz que Jesus estava na Judeia, do outro lado do Rio Jordão. Há quem diga que ao sul da Palestina. E quando Jesus chega naquela região, logo no início do capítulo de número 10, Jesus é questionado sobre
o divórcio. E Jesus então responde àqueles que estão questionando. Após isso, as crianças vêm até Jesus e Jesus as abençoa. Então, Jesus estava se retirando e de repente surge um homem. E ele vem correndo. Surge um homem. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 19, versículo 20, fala a nós que era um jovem, conhecido como o jovem rico. Há quem diga que ele tinha muito poder aquisitivo, tinha muito dinheiro, muito ouro, muita prata, e também era um dos governantes daquela região. Ele era muito influente, a palavra dele tinha peso, ele era conhecido. Se ele desse uma ordem, os seus empregados logo iriam obedecer. Mas a Bíblia diz que quando ele vê Jesus chegando, ele corre. Ele corre como alguém que precisava apressadamente estar na presença de Jesus. Ele corre até Jesus porque ele sabia que estaria diante de um grande profeta, que poderia responder a eles questões que iriam retirar aquela inquietação que havia na sua alma. A Bíblia diz que quando ele vê Jesus, ele corre. E não apenas corre, a Bíblia diz que ele se põe de joelhos diante de Jesus. E quando ele se prostra diante de Jesus, ele está abrindo mão de todo o seu poder de governante. Ele está reconhecendo que ele está diante de alguém que é maior do que ele. Quando ele se põe de joelhos diante de Jesus, quando ele se prostra diante de Jesus, ele está declarando para quem está à sua volta que ele não está com vergonha do seu ato, da sua atitude. Por mais que as pessoas olhassem para ele com um olhar de julgamento, por mais que as pessoas olhassem para ele com um olhar de questionamento, ainda assim, ele dobrou o seu joelho e se prostrou diante de Jesus. Ele dobrou o seu joelho como se estivesse dobrando a sua alma. E ele se referiu a Jesus dizendo: bom mestre. Perceba que ele chama Jesus de mestre. Ele chama Jesus de professor. Isso mostra que ele tinha uma submissão acerca de Jesus. Mostra que ele estava atento diante de Jesus a fim de aprender alguma coisa. E a Bíblia diz que ele olha para Jesus e diz: bom mestre, o que posso fazer para ser salvo ou para herdar a vida eterna? Isso me chamou a atenção, porque ele não foi até Jesus com questionamentos. Ele não foi até Jesus a fim de colocar Jesus à prova, como os fariseus. Ele não foi até Jesus a fim de questioná-lo. Ele foi até Jesus com uma missão. E ele fez a Jesus uma das perguntas mais profundas do Evangelho: o que posso fazer para herdar a vida eterna? Perceba que a vida eterna é um assunto muito tratado pelo próprio Jesus e também pelos apóstolos. Jesus mesmo diz em João capítulo de número 3, versículo de número 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o que é a vida eterna? A vida eterna é uma alegria permanente. E nós precisamos entender que não recebemos a vida eterna como algo que vem até nós após a morte. Pelo contrário, a vida eterna é recebida por um homem pecador, por alguém que é um pecador assim como eu e você, a partir do momento que nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Bom mestre, o que posso fazer para herdar
a vida eterna? Essa é uma pergunta que muitos estão aí afora fazendo. O que posso fazer para ser salvo? O que devo fazer para ser salvo? As pessoas estão se agarrando a religiões vazias, tentando encontrar a salvação para suas almas. As pessoas estão procurando métodos, caminhos alternativos, atalhos, a fim de alcançar a vida eterna, a salvação para a sua alma. E ele faz justamente essa pergunta, porque essa pergunta, ela não é atual. Essa pergunta foi feita ao nosso mestre há 2000 anos atrás. Deixa eu te falar uma coisa, você que veio nesse culto. Se preocupe com a sua alma, porque ela terá um destino após a morte. Desceu agora isso aqui, nem estava, mas se preocupe, cuide da sua alma, porque ela terá um destino após a sua morte. A sua morte não, a sua alma não vai ficar vagando nesse mundo. A sua alma não vai virar um fantasma. Esqueça isso. Segundo a Escritura, a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Então cuide da sua alma, porque após a sua morte, ela terá um destino. E preciso alertar para você que veio com o coração aberto. Segundo a Bíblia, ou é céu ou é inferno. Aquele homem muito rico fez uma grande colheita e guardou muitos bens no seu celeiro. E ele diz: agora eu tenho muitos bens, eu vou fazer festa, vou comer, vou beber, vou folgar. Aí vem Deus e diz: louco, hoje pedirão a tua alma o que tens preparado. Cuide da sua alma, porque existe uma eternidade. Alguns estão entregando a alma para o diabo, mas quando encontramos a Cristo, precisamos entender que a nossa alma está reservada para Ele. E o que mais me interessa sobre a eternidade não é um lugar, é uma pessoa. O que mais me interessa sobre a eternidade é saber que quando eu partir dessa terra, pouco me importa aonde eu vou estar. O importante é que eu esteja com Jesus. O importante é que eu... Aleluia. O importante é que eu esteja na sua presença. Quem está reservando a sua alma para Jesus aí? Quem já entregou a sua alma para Jesus aí? Quem entregou a alma para Jesus não teme a morte. Quem entregou a sua alma para Jesus não teme o diabo, não teme operações malignas, porque ele sabe que a alma dele pertence ao Cristo. Perceba que ele pergunta para Jesus: o que posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus olha para ele e diz: por que você me chama de bom? Só um que é bom, que é Deus. E Jesus não está se diminuindo, nem retirando a sua divindade. Jesus está estimulando a fé daquele jovem. E Jesus faz uma pergunta para ele: você tem guardado os mandamentos? E Jesus vai usar os mandamentos da segunda tábua da lei, aquela que se refere ao próximo. Olha o que Jesus vai dizer para ele: tu sabes os mandamentos: não adulterarás. Versículo 19: não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe.
Jesus fez a lista, usando esses mandamentos, que de certa forma está atrelado ao próximo. Não adulterarás. Quando você adultera, você fere o seu cônjuge. Não matarás. Fazer mal ao próximo. Não furtarás. Não pegue algo que você não trabalhou para ter, que pertence a outra pessoa. Não dirá falso testemunho. Não fique inventando conversa que você nem tem certeza, irmão. Nem sabe como que aconteceu. Se você não tem o que falar, ai meu Deus, não fala. Não inventa sobre a vida das pessoas, cuida da sua. Quer uma coisa boa? Se for para fazer, vai orar pela pessoa e pronto. Fique falando da vida dos outros não, que isso não é coisa de crente, viu? Não defraudarás, não se corrompa. Não engane as pessoas. Não passe as pessoas para trás. Honra o teu pai e a tua mãe. Eu costumo dizer que o dinheiro que eu ganho é de duas pessoas, da minha esposa e da minha mãe. Talvez alguém pode dizer, você está errado, é só da sua esposa. Mas eu tenho que cuidar da minha mãe, não é? Não vou deixar minha mãe sozinha. Esses dias eu entrei numa batalha para ajudar minha mãe. Minha mãe tinha um banheiro velho na casa dela. Eu olhei para minha mãe e falei, eu vou quebrar esse banheiro todinho. Eu vou derrubar e vou construir outro. Só Deus sabe a prova que eu estou passando naquele lugar, irmão. Mas eu vou terminar. Porque é para minha mãe, eu vou até o final. Eu tenho 30 anos de idade, sou casado, não moro mais com a minha mãe, obviamente. Mas quando a minha mãe dá uma ordem para mim, eu abaixo a minha cabeça na hora. Eu escuto. Eu posso ter 50, 60. Se minha mãe gritar dizendo, ei, eu baixo a minha bola. Porque é mandamento, honra. Honra o teu pai e a tua mãe. E ele olha para Jesus e disse, mestre, já caminhando para o fim, 8 minutos para chegar o horário, mas mestre, tudo isso eu tenho guardado, eu tenho praticado desde a minha mocidade, desde a minha juventude. Ele era jovem, obviamente, então ele está falando de adolescência. E olhe para cá, adolescência geralmente é uma fase muito boa, mas também é uma fase muito difícil. Não para o adolescente, mas para os pais. Para o adolescente está tudo bem, mas os pais estão ficando careca. Até a mãe perde o cabelo. Mas os adolescentes aqui da igreja é benção, né? Não, vocês vão dar nem o glória. Eu vou desconfiar se vocês não der glória a Deus. Porque a adolescência é uma fase de descobrimento de algumas coisas, descoberta de algumas coisas. Então, ali precisa de uma atenção, formação de caráter, coisas desse tipo. Ele está falando desde a minha adolescência, eu já pratico os mandamentos. Eu já coloco em prática os seus mandamentos. Ele está ressaltando aqui que ele cumpria a lei, que ele praticava a lei, que ele colocava a lei em prática. Ele andava conforme a lei manda ele andar. Mas o que nós precisamos entender sobre a lei é que a lei não pode salvar ninguém. Gálatas 2,16. A lei não tem poder de salvar. A lei mostra que nós precisamos ser salvos, mas ela não tem poder de salvar. A lei é como um espelho que mostra a nossa sujeira, mas que não pode nos lavar. A lei
mostra que precisamos ser transformados, mas não pode nos transformar. Um pecador só é transformado por meio da graça de Deus. Aquele jovem achava que não tinha pecados, que era perfeito. Eu já pratico os mandamentos, eu já cumpro os mandamentos, eu já faço como os mandamentos mandam eu fazer. E Jesus traz à tona os mandamentos, porque Jesus queria que ele entendesse que ele era um pecador que estava prostrado diante de um Deus santo, que vê além da aparência. Ele disse: eu já cumpro os mandamentos. Mas o Cristo que conhece o ser humano de dentro para fora, diz para ele: falta-te uma coisa. E geralmente a gente precisa entender que o falta de uma coisa é um confronto. Mas olha o que vem antes do confronto. E Jesus o amou. O confronto parte do amor. Por que é que Jesus amou aquele jovem? Porque de fato ele era um jovem diferente. Porque de fato ele era inofensivo. Porque de fato ele era jovem, mas procurava o caminho do céu. Jesus sentiu satisfação quando ouviu aquele jovem falar, porque no seu coração havia sinceridade sobre a questão da eternidade. Jesus se sente satisfeito quando vê um jovem procurando o caminho do céu. Em um mundo de corrupção, em um mundo de tantas facilidades, ainda tem gente dizendo: eu quero o céu. Em um mundo de tantos convites pecaminosos, ainda tem gente abrindo a boca para dizer: eu prefiro o céu. Eu prefiro as coisas de Deus, eu prefiro os dons de Deus, eu prefiro orar, eu prefiro ler a palavra, eu prefiro me consagrar, eu prefiro pregar o evangelho, eu prefiro o céu. Falta-te uma coisa. Geralmente a gente quer ouvir o falta-te uma coisa no secreto. A gente não quer que as pessoas que estão à nossa volta saibam que falta uma coisa. À vista humana, aquele jovem era perfeito. Mas Jesus mostrou que havia cobiça no seu coração. Jesus disse para ele: falta uma coisa, pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. Escute isso aqui não é uma regra para todos nós. Não quer dizer que você vai ter que sair daqui, vender tudo que você tem e dar aos pobres. É óbvio que você tem que ser generoso. Você tem que ajudar os necessitados. Nessa questão aqui, Jesus está tratando com ele, tratando com o seu íntimo. Porque Jesus sabia que havia um problema dentro dele que precisava ser tratado. E qual era esse problema? A cobiça, o amor às riquezas. É por isso que Jesus olha para ele e diz: vende tudo e dá aos pobres. E olha o que a Bíblia diz, que ele se entristeceu. E eu fui procurar o que significa aqui no grego a palavra entristeceu. A palavra entristeceu aqui se refere a um temporal que vai chegando. Ele começou o diálogo com Jesus como um dia de sol, mas está terminando como um temporal. Por quê? Porque ele queria ser salvo pelos seus moldes, do seu jeito. Ele queria que Jesus desse uma palavra para ele que confortasse de certa forma o seu coração. Mas Jesus vem na contramão e diz: vende tudo.
Querido, a palavra que Jesus liberou para ele entristeceu tanto ele que a Bíblia diz que ele se afastou. Quantas pessoas não se afastam de Jesus quando Jesus os confronta? Quantas pessoas não saem da presença de Jesus quando Jesus os confronta? Mas eu preciso que você compreenda isso aqui. Que o confronto do falta-te uma coisa emana do amor. Aleluia. E se Ele está olhando para você e está dizendo falta-te uma coisa, é porque Ele te ama. O que é o falta-te uma coisa para você? Talvez o falta-te uma coisa para você não é uma questão de dinheiro. Talvez o falta-te uma coisa para você está relacionado a uma outra área da sua vida, ou a um pecado que você precisa se libertar. O que é o falta-te uma coisa? É um obstáculo entre ele e Jesus, que o impede de seguir a Jesus, que o atrapalha no seu relacionamento com Jesus, a ponto dele não conseguir alcançar Jesus por causa daquele obstáculo. Escute isso, Jesus é Deus, sim ou não? Ele poderia automaticamente dizer: vou tirar isso do seu coração. Mas Jesus não faz. Jesus olha para ele e diz: vende o que você tem e dá para os necessitados. Por quê? Porque ele precisava de fato resolver o falta-te uma coisa. O falta-te uma coisa é algo que você precisa resolver. O falta-te uma coisa é algo que você precisa abrir mão. Não queira que Deus faça aquilo que é para você fazer. A grande pergunta é: o que é esse obstáculo na sua vida? Enquanto eu estava ali no quintal essa tarde orando, eu disse: Deus, quando eu vou pregar uma mensagem a primeira vez, eu tremo na base. Eu estava até falando, se não me engano, com o Aldo hoje, que uma mensagem fica boa, nós temos que pregar cerca de 60 vezes. Essa é a primeira, então talvez quando chegar lá no 60 fique boa. Mas eu disse: Senhor, há tantos falta-te uma coisa. Talvez o falta-te uma coisa na sua vida é uma falta de perdão que está aí dentro de você, remoendo. Quando você não perdoa a pessoa, e eu aprendi isso da pior forma, você dorme com a pessoa, mesmo sem ela estar presente fisicamente. Você acorda com ela, passa o dia com ela, e é geralmente aquela pessoa que você não quer mais ver, mas está lá. A falta de perdão nos aprisiona, irmão, nos deixa preso. Meu Deus, a hora passa voando. Mas o que acontece é o seguinte: é que nós percebemos que uma pessoa precisa perdoar quando toda hora ela fica tocando no assunto. Vira e mexe, alguém fala alguma coisa para ela: você lembra aquele dia lá, o fulano, o ciclano? Ela não consegue desapegar, porque falta uma coisa. Está presa naquele momento da vida, naquela frustração. Talvez o falta-te uma coisa para você é abrir mão de um relacionamento que não está glorificando a Deus, de uma amizade que não está glorificando a Deus. Talvez o falta-te uma coisa para você é negar a si mesmo e se curvar, se humilhar diante dele
Talvez o falta-te uma coisa agora para você é dizer não para o pecado que está te aprisionando, que está te deixando encarcerado. Talvez o falta-te uma coisa para você é abrir mão de algo que ninguém consegue ver, porque as pessoas só enxergam a tua aparência, mas que você sabe que está aí dentro de você, que no oculto você sabe que Deus está falando com você, que interiormente você sabe que Deus está falando com você. Falta-te uma coisa. Você pode olhar para alguém que está perto de você e dizer para ele: falta-te uma coisa. E não é dormir, viu, irmão? Se mantenha acordado aí. Falta-te uma coisa. Há um obstáculo entre você e Jesus. É o falta-te uma coisa. Há um obstáculo que te impede de chegar até Jesus. É o falta-te uma coisa. Há uma barreira entre você e Jesus. É o falta-te uma coisa. E eu tenho uma palavra para você, entrego. Remove o falta-te uma coisa hoje. Remove esse obstáculo hoje. Tira do caminho esse obstáculo hoje. Arranca do seu caminho esse falta-te uma coisa que te impede de se relacionar com Jesus. Arranca do teu caminho esse falta-te uma coisa, para você ter um relacionamento com Jesus. Escute essa palavra. Vale a pena deixar tudo por amor a Jesus. Vou dizer de novo. Vale a pena deixar tudo por um relacionamento com Jesus. Vale a pena abrir mão de tudo por amor a Jesus, por um relacionamento com Ele. Vale a pena abrir mão de tudo para seguir Jesus. E Pedro olha para Jesus e diz: Jesus, mas como pode? Eu fechei minha empresa, agora eu estou perdido. O Senhor falou assim, que é para a gente vender tudo. Como é que é esse negócio? O que eu ganho? Jesus olhou para ele e disse: nessa vida 100 vezes mais. Jesus não está falando somente de bens materiais. Ele está falando de algo que o mundo não pode te oferecer. Ele está falando sobre o Espírito Consolador. Oramai, Jorimicanda, Arábia, Remítria, Calamarachúria. Ele está falando de algo que não é terreno, é divino. Ele está falando de algo que não é natural, é sobrenatural. Ele está falando de fortalecimento no momento das crises. Ele está falando de uma presença auxiliadora que estará com você todos os dias. Falta-te uma coisa: tira o obstáculo, arranca essa barreira, se encontra com Ele essa noite e deixa Ele mudar a sua vida, transformar a tua história. Preciso orar com alguém que está nesse culto, que ouviu essa palavra e que sabe que precisa deixar alguma coisa, que sabe que precisa abrir mão de alguma coisa, que sabe que falta-te uma coisa. Eu não sei onde você está, mas essa é a conclusão da minha mensagem. Eu repito: vale a pena deixar tudo por amor a Jesus. E basta o encontro com Jesus para a vida de um pecador ser transformada. Falta-te uma coisa. Para Abraão faltava ele sair do meio da sua parentela. Falta-te uma coisa:
Para Jacó faltava ele se reconciliar com o seu irmão Esaú. Tinha uma coisa, para Davi faltava o arrependimento. Tinha uma coisa para Pedro, faltava ele voltar como líder dos apóstolos. Ele havia saído do caminho após negar. Para o apóstolo Paulo, faltava ter um encontro com Jesus no caminho de Damasco, e isso aconteceu. Eu não sei o que te falta, mas é noite de arrancar esse obstáculo e se encontrar com Ele. Meu Deus, glória, glória, tem glória aí, irmão? Aonde estão os crentes que vieram dar glória a Deus? Aonde estão os crentes que vieram ouvir Deus falar? Que não é lorota, não é bagunça, é palavra do Evangelho, é o Espírito Santo. Aqui a gente não inventa a mensagem, é Deus que dá. Aqui a gente não sobe no púlpito por subir e fica falando um monte de besteira. Aqui a gente se prepara a palavra, ora a Deus, se consagra e o Espírito Santo fala. Então se Ele está falando com alguém, é porque falta-te uma coisa. Louva o hino, Marcos. Eu não sei aonde você está, mas eu quero orar com você agora. Eu não sei o que te falta, mas eu quero orar com você agora. Você precisa reagir.